Vamos lá, boa tarde. Pós-jogo, ontem a reapresentação, conversas pontuais sobre o jogo. Entender o jogo, né? Quis saber do grupo também, um posicionamento. Debatemos, conversamos um pouquinho, algumas pontualidades que ocorreram. Se a expulsão foi determinante para o resultado ou não, e procurei escutar também e pontuei algumas coisas que eu acho que ocorreram no jogo, né? Eu achei assim que pensei numa situação com 2 meias, até por necessidade. Eu estava sem Reis, sem Bispo, sem o Whindersson. Eu tinha uma opção talvez de fazer com um Wendel ali, mas por ser em casa e pelo que eu estudei do Anápolis, eu achei que se a gente trabalhasse do 4-4-2 ali com o Adeilson, Carlos Eduardo, que jogou praticamente a competição toda no Capivariano como um segundo homem ali, e Rosa com Leite, a gente ia ter um controle maior do jogo. Tinha o escape de Matheus Martins e o Alisson Momentos fazendo esse atacante centralizado, ou caindo para o corredor, entrando Bruno e Anderson Rosa por dentro, uma espécie de um meia e um falso 9. Até a jogada do gol, ela direcionou dessa forma. Só que eu achei que a gente ficou distante na marcação. Daí eu vi o vídeo, revi o jogo. A gente deixou muita bola no pé do Rafinha e do Pedrinho. E a gente começou a tomar umas diagonal longa nas costas do Sampaio. A gente começou a fazer umas faltas laterais que deu volume para o adversário nessa questão, escanteios. Tanto que o Felipe fez uma defesa no primeiro tempo, de uma cabeçada única. Não teve infiltração por dentro, não teve chute, teve faltas laterais devido a essa inversão de jogo e a gente fazer essas faltas que foi dando esse volume. Mesmo assim, não tendo uma boa atuação, né? Fizemos 2-0, e aí a expulsão. A partir do momento que gerou a expulsão, gerou um desequilíbrio, que não é para ocorrer, ponto, mas gera. E aí, em cima da expulsão, o gol. Voltei no segundo tempo, não quis me defender só. Falei, não vou suportar ficar 50 minutos defendendo. Até pensei em buscar pôr o Wendel na zaga, ali fazer uma linha de 5, puxava o Alisson, por Lucas Gonçalves, como eu coloquei ali no lugar de Rosa, e ficava uma linha de 5, uma linha de 4, só que eu não ia ter talvez possibilidade de atacar. E aí eu acho que foi onde começou a ocorrer alguns desajustes de compactação, né? Por estar com um homem a menos durante uns 15 minutos até a expulsão do adversário, que a gente tomou empate e quis meio que sair para tentar buscar o resultado, e deixamos exposto Ian e Otávio em alguns momentos. A partir do momento que tomamos a virada, veio os 3, que era uma ideia minha, que fizeram um bom treino no banco para o jogo, e aí a gente trouxe o jogo de novo para a gente, né? Aí teve 2 indecisões, uma semelhante ao jogo do Ituano, uma transição de escanteio, e uma indecisão dos 2, que um foi proteger, né? E acabou que acho que foi o Cadu que cortou a diagonal do Sampaio e saiu num para um com o Felipe, né? Que tentou a chapada. Ali eu achei que foi uma tomada de decisão errada deles. Mas eu tenho que entender também o jogo que eles fizeram em Brusque, né? Será que o fato do sistema, eles fizeram um jogo mais seguro com Bispo, Ian e Otávio, que lá eles fizeram um grande jogo. E aqui a diversidade de um a menos, você correr atrás de resultados, você acabou expondo muito, você não tem um primeiro homem ali na frente, né? Rever, analisar, trabalhar no campo, ver as possibilidades de retorno. Eles estão na transição, mas a gente tem hoje ainda para entender se eles vão ter condições de viagem ou não, né? Voltaram desde segunda. Ontem o Whindersson com o Reis trabalhou separado com o Ronan ainda, não veio para o campo,
O Bispo já trabalhou comigo no campo junto com o Renato, né? Agora a questão de Reis e o Whindersson, eu preciso saber só hoje após o treino. Professor, boa tarde. Claro que até na coletiva do pós-jogo você chegou a afirmar que o luto tem que ser de um dia, né? Porque quando você já tem um compromisso importante contra o Londrina fora de casa. Mas ainda falando desse jogo, outro ponto que novamente veio à tona foi as críticas ao Felipe Garcia. Eu sei que está se tornando um assunto rotineiro e até chato a gente sempre bater nessa tecla, mas vai chegando um momento que essa corda vai esticando demais e isso pode não só atingir ao Felipe Garcia, como também o grupo ao todo. Para um próximo jogo, fora de casa, né, contra o Londrina, é do seu pensamento já chegar a fazer uma modificação nessa posição pelo fato dessa corda estar esticando demais, dessas críticas elas estarem aumentando em torno do Felipe Garcia? Eu até, no programa que eu participo à noite, até afirmo que o Felipe Garcia em nenhum momento teve culpa, né, ou motivos para receber tantas críticas ou ser alvo, né, o alvo principal do torcedor. Mas assim, no seu ponto de vista, você como comandante desse time, acha que é o momento ou ainda há uma oportunidade para o Felipe Garcia ter continuidade? Eu tenho o mesmo ponto de vista seu. Eu vejo o jogo técnico, né? E o Felipe é um cara experiente. Eu já vinha conversado com o Felipe pós-jogo de Ituano, né? E ele disse que está bem tecnicamente, está bem emocionalmente, que ele suporta essa pressão. Pós-jogo do Anápolis, ontem na representação, ele trabalhou menos que Pedro e que Kaique. Eu não tive a oportunidade pós-treino de conversar com ele. Eu devo ter uma conversa com ele hoje. Entender mais uma vez o que ele pensa. Analisar o jogo, os gols. Eu acho que situações ali que não teve como impedir, né? Viu o gol, o primeiro gol de novo. Não culpa a arbitragem, porque não tem o VAR, mas estava impedido, né? A gente tem um recorte ali, porque eu fiz análise e o Lucas fez a linha ali e mostra o Cadu no 1 para 1 com ele em condições de impedimento. Segunda bola, um desvio do Otávio. Às vezes a reação é muito rápida, o campo aqui talvez segura se fosse no nosso gramado, porque ela ia assentar mais na grama lá, ela espirrou, né? Pegou velocidade de campo molhado. E o terceiro gol ali foi uma indecisão, acho que mais da linha defensiva. Do Sampaio perdeu o duelo em cima, a bola sobrou e conseguiu devolver para dentro, e o meia conseguiu um passe ali, pegou todo mundo meio que desprevenido, um 3 dedos que ele deu para dentro, e veio lançado o atacante cortando a frente de Mota, e o Felipe posicionou debaixo do gol, uma bola meio que muito próximo. Mas dava para ter saído, não dava para ter saído. Isso a gente conversou agora. Conversei com o Tinho, conversei com o Breno, que é a parte específica do goleiro, né? Tem um treinador de goleiro, e acharam que ele tinha que ter aquela atitude mesmo, né? Só que daí você pega a defesa que ele fez, que poderia ter aberto 1-0 logo a cabeçada, e depois ele impediu um lance semelhante, poderia ter sido 4-2. Né, que foi o lance do Ituano. Então é pesar os prós e os contras. Tecnicamente talvez eu não veja motivo. Aí eu tenho que entender o estado emocional do atleta, pensar no ser humano também, né? Nele, pensar também no que gera isso para o ambiente do grupo, né? Porque aí fica um exemplo: a equipe vem desenvolvendo, a bola chega no Felipe, vem vaia. A equipe vai absorver isso, né? Correu um pouco no segundo tempo do jogo. O Otávio tocava na bola, vaiava Otávio. Felipe tocava na bola, vaiava Felipe. E aí eu achei uma personalidade muito forte dos meninos, principalmente os que entraram. E eles continuaram jogando. Por isso que eu falei pós-jogo, a persistência de buscar e não desistir, personalidade de né, querer empatar o jogo, mesmo diante das adversidades que o jogo proporcionou, eu achei algo positivo. Não fiquei contente com o empate, pelo contrário, mas o lado positivo é que eu falei, não desiste, eles não desistem, foram atrás e conseguiu, né, o gol no final ali, mostrando que
que as vaias ali direcionadas ao Otávio, ao Felipe, não mexeu com o emocional do grupo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Queria saber se o senhor já tem alguma ideia como é que pretende escalar a equipe em termos de situações táticas para esse próximo jogo. É claro que o fato da viagem ser muito cedo, né, viabiliza até um tempo maior de recuperação para a expulsão do departamento médico. O Danilo vai ter condição de viajar, né, aguardando a cicatrização e não sei como nesse caso pudesse esclarecer também. Mas basicamente essa questão da composição, da formação tática, se o senhor já tem alguma preferência para essa próxima partida, e também de mudanças de peças, né? O Joãozinho tem entrado muito bem como 9, né? O gol que ele fez aqui pelo camisa 9, dando tempo ali, infiltrando na defesa. O Manuel também já está disponível ali para a lateral esquerda, o Sampaio fez uma partida muito ruim agora. Acredito até que pela questão da descompactação que aconteceu no meio campo, ele ficou sobrecarregado, né? O jogo foi praticamente todo em cima dele. É uma situação que o senhor considera também fazer mudanças de peças, nesse caso, pelas boas atuações do Joãozinho e pelo fato do Sampaio não ter ido tão bem nessa partida. Então, ontem eles praticamente só recuperaram o trabalho na academia e o gelo. Hoje eu já não consigo também estender nada ainda aqui. Vai dar 48 horas do jogo, talvez eles vão movimentar algo mais na questão de jogos reduzidos, sem uma formatação. Ver quem vem do departamento médico e entender um pouco a questão do Londrina. O Claudinei está com eles lá desde o ano passado, conhece bem, né, o grupo, é uma equipe que vem invicta, fez um bom Paranaense ali, joga goleiro experiente, jogou comigo o Luiz Daniel, tem uma linha de 4. O Maurício é muito bom jogador, lateral esquerdo, a gente vai ter que travar aquele corredor, João Vitor pelo lado direito, o Maurício aqui. E o Maurício joga invertido, né? Às vezes é um destro jogando no corredor esquerdo. Caio com alas, o meio campo com Alisson, Lucas Marques e Gustavo França, que já esteve aqui. Jogador perigoso que às vezes encosta no Cairus, né? Um 9 fica quase um 4-2-4 ali, marcando para ter um jogo reativo, que é o Iago Teles e o Henrique, que tem muita velocidade ali. Então mesmo em casa, eles optam, às vezes, trazer para ter o campo para contra-atacar, pela característica de França, de Iago Teles e de Henrique. O que vai melhor bloquear isso, né? É um campo também acanhado ali, que fica todo mundo em cima, né? Torcida no alambrado. Então a gente vai ter que tá bem atento, bloquear bem, não abrir mão de jogar, marcar forte, como vem acontecendo nos jogos fora de casa. Nenhum jogo fora de casa a gente só foi para se defender, a gente defendeu e jogou. A gente vem de 5 pontos fora de casa, nessa ideia de ir lá, neutralizar e jogar também. E é essa a ideia. Agora eu preciso ter a resposta do departamento médico ali, para ver o que dá para ser feito. Eu vou ter mais zagueiros de posição? Dá para eu fazer uma linha de 5? Não vou ter, vou ter. É ideal para o encaixe? Então, quem que vem? A formatação de Brusque me dá esse suporte, essa linha de 5 dá, encaixa bem as peças, sim. Danilo treinou ontem, teve 2 lances no treino que ele, bola para o cabeceio, ele não cabeceou. No jogo ele vai cabecear? A gente vai fazer uma proteção, vai pôr uma espuma, uma touca. Ele não vai ter o medo ele optou em dominar do que agredir, porque existe o receio ainda, né? Então entender bem isso, né? E as melhores ideias ali, as escolhas, que a gente consiga desenvolver o que a gente vem desenvolvendo nesses jogos difíceis fora de casa. Evaristo, boa tarde. Boa tarde. Acho que nessas rodadas anteriores, né, pela primeira vez na Série C, foi um final de jogo em que a avaliação do desempenho não foi tão legal. Apesar das oscilações dos desempenhos, dessa vez o desempenho não foi bom. Sim. Né? O resultado não foi bom e o desempenho também não foi bom. Sim. Diferente das outras rodadas, em que o resultado não vinha, mas o desempenho era aceitável. Como é que você vê essa oscilação do seu time, principalmente falando desse último jogo? E dentro disso até uma questão mais ampla para saber o que você pensa. Você está prestes a completar 90 dias no cargo, né? 90 dias de trabalho. Sim. Se a gente olhar para o seu elenco, para esse elenco que vem jogando com mais frequência, de
titular, são jogadores que chegaram há menos tempo, inclusive, né? Tem Sim. muita gente aí que está fazendo, não fez 60 dias ainda no clube. Queria saber como é que você vê essa análise do torcedor, da imprensa, esse tempo que muitas vezes não é dado ao treinador para conseguir desenvolver um trabalho, para maturar esse trabalho. Como é que você enxerga isso? Esse futebol meio que a toque de caixa, que a gente analisa rodada após rodada, desempenho após desempenho, e não tem tempo para maturar o trabalho. Obrigado. Sim, eu estou bem preparado para isso. Em relação à questão do tempo, eu acho que o futebol muito é isso. Quanto mais tempo você tem, mais chance de você construir. Os trabalhos longevos que eu tive, eu sempre busquei dar o resultado. Sempre Manaus fiquei mais de 1 ano e 3 meses, 15 de Piracicaba mais de 1 ano, Mirassol 1 ano, Botafogo 2 anos e 3 meses. Então você consegue ter, né, o grupo, trazer, chegar nas competições, buscar questão de um título em Manaus, no Amazonas, na Paraíba, mas tudo no tempo. Mas o tempo é curto e a análise ela é imediata. O Pisa do Brusque é o estrategista, talvez comparado aos grandes nomes. Aí o Pisa do Anápolis já não é o mesmo, porque não vê o resultado, escolheu errado. Eu estou bem tranquilo das minhas decisões e eu entendo cada jogo, e eu entendo também que às vezes você tem uma ideia, busca colocá-la e às vezes não tem um encaixe, a performance, talvez coletiva, individual, né? E isso gera o que gerou. Aí eu tenho um parâmetro antes do Anápolis. Eu fiz 5 boas partidas. Essa atuação do Anápolis vai apagar essas 5? Não. O que aconteceu aqui? O Pisa jogou sem um primeiro volante. Pôs o Adeilson com o Carlos Eduardo, Anderson Leite e Bruno Leite e Anderson Rosa. Ficou muito exposto. Faltou alguém para marcar para esses caras jogar. Vou rever. Mas eu achei, pela composição do adversário, dava para a gente ter esse mecanismo. Tanto depois ficou um time até mais leve, com Juninho, Joãozinho, Jonathan, Orlando, e a gente conseguiu jogar, né? Não tinha praticamente só o Lucas ali. Com o primeiro, o restante era todo o jogador mais técnico do que diferente do primeiro tempo. E corrigir isso, né? Eu acho que esse grupo, houve uma reformulação do estadual para cá, foram 14 atletas contratados. Eu acho que ainda quem não performou ainda por questões de lesão foi Renato e Mariotto, entrou um jogo e teve que sair. E dos outros 12 que chegaram, eu acho que não tem contestação individual, assim, de má performance, né? E eles também têm que adaptar. É um grupo de jogadores que não tem ainda um nome representativo no cenário, né? Jogadores jovens em potencial. Tem que entender o peso dessa camisa também, não é fácil, né? Vamos supor, você pega um Otávio e um Carlos Eduardo, são bons jogadores, 22, 23 anos, foram campeão com o Capivariano, né? Isso deu, né, a opção nossa no mercado de achar que era importante para cá, e de repente pega uma camisa do ABC, que tem a pressão, tem a responsabilidade, tem que atuar sempre bem, senão é cobrado. Tem esse período também de uma adaptação e de um entendimento. E eles têm que entender também que a resposta tem que ser rápida. Eu citei os dois, mas serve para outros também, né? Então é esse trabalho diário de conversa, de mental, emocional, né? Mostrar o clube que eles estão atuando, a pressão quando vem, a resposta tem que ser dada, o erro tem que ser 0 praticamente. É um clube que entra para buscar acesso, não entra para só disputar a competição, né? Então existe esse peso e o período é curto e a resposta é rápida. Eu acho que nós demos uma resposta, não em pontos talvez, a gente está com 7 pontos, 2 atrás do G8. No primeiro tempo a gente estava no G8,
Se acaba com 2-0, mesmo jogando mal, talvez as perguntas seriam diferentes, porque estava no G8, só que acarretou de sair do G8 e ter uma má atuação. Então está tudo muito próximo. É ter esse equilíbrio, pontuar para eles o que eu estou pontuando para vocês, e ir lá como nós fomos com o Brusque. Eu falei para eles no jogo diante do Brusque, o que gera essa serenidade entre vocês? Falou a confiança. E a gente estava sem nenhuma vitória, 3 empates, 1 derrota, e fomos lá sereno, confiante de fazer um bom jogo. E é assim que nós vamos contra o Londrina. A gente sabe que vai ser uma guerra lá, um jogo muito difícil, mas confiantes, né? Escolher bem, encaixar bem, né? Definir bem o sistema e fazer mais um grande jogo, recuperar essa má atuação assim diante do Anápolis, entender também que um jogador a menos durante 15, 20 minutos, os 5 os acréscimos, 10 do primeiro tempo, mais os 10 do segundo, gerou também esse desequilíbrio no jogo, e acreditar que a gente vai voltar a performar bem e pontuar também. Como é que foi tratado internamente a expulsão do Carlos Eduardo? A gente reviu bastante o lance, é um lance bastante interpretativo, não tem um VAR. Ele fez sim um movimento de proteção, né? Ele pôs o corpo e deixou o braço. Eu não vi gesto de movimento do braço. Ele parou e parou. O cara veio firme e pegou. A árbitra interpretou que foi uma agressão. Então uns vão achar que foi, outros vão achar que houve um critério muito rigoroso, né? E colocamos para ele o quê? Não nesse lance específico. O Carlos é um jogador de muita imposição. Talvez a primeira falta, amarelo, carregou ele para o jogo. Então temporizar mais, diminuir. Só que às vezes você coloca alguma situação, né, de uma fala, às vezes você tira a intensidade do jogador, né? E é um menino novo, que ele tem que entender momentos de subir forte esse pé na bola, né? Momentos que ele tem que temporizar, porque senão ele vai jogar praticamente o jogo pendurado. E num lance desse aí, talvez acarreta na expulsão, como foi devido ao primeiro amarelo.